Então, pessoal, esse vídeo é somente de solução das questões que foram dadas, tá? Então, eu sugiro que vocês façam as questões realmente antes de assistir o vídeo. Em cada questão que eu resolvo, eu parto da premissa que você já leu a questão que você já resolveu, ou no mínimo tentou resolver, tá? Então, eu não vou ficar me detendo em ler enunciado, nem esse tipo de coisa, tá legal? Essa questão ela pode ser um pouco enfadonha, mas é importante que a gente saiba aplicar a definição de logaritmo quando necessário. Primeiro, logaritmo de 27 na base 3. Vamos pensar, qual é o expoente que eu boto na base 3 para o resultado ser 27? Bom, eu sei que 3 na terceira é 27, então esse logaritmo é 3. Tá? Se eu quiser aplicar a definição, ó, logaritmo de 27 na base 3 igual a x, esse 3 vem aplicado a x, vem elevado a x, então a gente vai ter 27 igual a 3 na x. O 27 a gente conhece, é 3 na terceira. Isso é 3 na x. A gente pode cortar as bases, 3 é igual a x. Então esse logaritmo é igual a 3. Letra B, logaritmo de 2 na base 4. Qual o expoente que eu boto no 4 para o resultado ser 2? Bom, se eu tenho que pegar a raiz quadrada do 4 para o resultado ser 2, a raiz quadrada tem que lembrar expoente 1 meio. Então isso aqui a gente já tem que ir pensando que dá 1 meio, fazer de cabeça. Agora, claro, se eu for aplicar a definição aqui, ó, esqueci de colocar a letra A. Letra B, eu vou pegar o logaritmo de 2 na base 4 e eu vou dizer que isso aqui é um número B. Melhor, né? Então eu passo 4 elevado a B e eu sei que isso tem que ser igual a 2. Ora, 4 é 2 ao quadrado. Então aqui a gente tem 2 elevado a 2b igual a 2, que é 2 na primeira. Você corta aqui, se 2b é igual a 1, b é igual a 1 meio, porque esse 2 passa dividindo. Tá? Letra C, logaritmo de 1 centésimo na base 10. Para o resultado ser 1 centésimo, a gente já tem que ir pensando que isso aqui é 10 elevado a menos 2. A gente tem que lembrar isso lá do exponencial. Então a gente já tem que olhar isso e tentar fazer de cabeça, antes de aplicar a definição e entender que isso é 2 negativo. Mas agora eu vou justificar por quê que fica 2 negativo. Logaritmo de 1 centésimo, eu vou chamar isso aqui de C. Lembrando, se a base não está escrita, ela é 10. Vou passar esse 10 elevado àquele C. Isso tem que ser igual a 1 centésimo. E 1 centésimo a gente conhece, é 10 na menos 2. Logo, se 10 elevado a C é 10 elevado a menos 2, esse Czinho tem que ser 2 negativo. Confere? Letra D. Aqui talvez já comece a ficar um pouquinho complicado de fazer com tanta facilidade, né? Complicado de fazer com facilidade é ótimo. Vou chamar logaritmo de 4 na base 8 de D. E assim pelo menos eu vou variando as letras, né? Então eu sei que eu passo esse 8 elevado ali, ó, 8 elevado a D igual a 4, pela definição de logaritmo. Ora, 8 é 2 na terceira, então 2 elevado a 3D, 4 é 2 na segunda, 2 elevado a 2. Olha que mágica, com bases iguais eu posso comparar só os expoentes, certo? Se 2 elevado a 3D é 2 elevado ao quadrado, então 3D tem que ser 2, logo D é igual a 2 terços. 2 terços é o valor desse logaritmo. Claro, eu disse que esse logaritmo é D, certo? Então se D é 2 terços, esse logaritmo é 2 terços. Letra E. Bom, a letra E aqui vai ser uma... Olha só, eu não vou chamar isso aqui de E, porque eu não posso dizer que é um número qualquer. E é um número determinado, né? A gente viu, a constante de Euler. Então eu vou dizer que isso aqui é x. Tá? Então, logaritmo de 1/125 na base 0,25 é igual a x. Eu vou pegar essa base e passar elevado àquele x, então eu tenho 0,25 elevado a x igual a 1/125. Bom, 0,25 é 1/4 na forma de fração, igual a 1/125, e aqui você já vai perceber o problema que a gente vai chegar. Isso aqui fica 2 elevado a menos 2x, porque, claro, como é fração, quando a gente inverte, tem que trocar o sinal do expoente.
E como 125 é 5 ao cubo, isso é 5 elevado a menos 3. Percebe? Aqui a gente não tem como cortar as bases. Aqui a gente não tem como cortar as bases porque elas não são iguais. Esse aqui é o que a gente não vai conseguir calcular. A letra F a gente vai. Agora sim, ó. E F. Bom, esse aqui também você já pode olhar e entender que ele vai ser um pouquinho mais complicado de fazer de cabeça, né? E já que eu chamei aquele de x, eu vou vir e já vou chamar esse aqui de y, tá? Logaritmo de 3 raiz cúbica de 9. Na base 1/27, eu estou chamando isso aqui de y, tá? Eu vou passar isso aqui elevado àquele y, então 1/27 elevado a y igual a 3 raiz cúbica de 9. Tá legal. A gente sabe que o 27 é 3 na terceira. Então, a gente tem 1 sobre 3 na terceira elevado a y. Bom, eu quero transformar isso aqui numa potência só, então eu vou jogar esse 3 para dentro daquela raiz ali. E a gente tem que lembrar que a gente pode fazer isso. Essa raiz cúbica de 9 vezes 3 na terceira. Mas quando ele entra naquela raiz, ele tem que ter um expoente igual a esse índice. Porque isso aqui, a qualquer momento que eu quiser, eu posso cortar esse expoente com esse índice e ele sair de volta, volta-se aquilo, né? O que acontece? Aqui a gente vai ter 1 elevado a y é 1, e 3 na terceira elevado a y é 3 na 3y. E isso eu vou decompor como 9, 3 ao quadrado, vezes 3 na terceira. Aqui, olha só, eu vou inverter usando propriedade lá de potência, 3 elevado a menos 3y. E aqui eu vou manter a base e somar os expoentes, fica 5. E vou transformar essa raiz numa fração 5 terços. Tá? Lembra que esse 3 vai como denominador lá. Aqui eu tenho bases iguais que eu posso cortar. Se menos 3y é 5 terços, então y vai ser 5 dividido por menos 9. Fiquei sem espaço aqui, tive que abreviar um pouquinho. Tá? Porque esse 3 vai dividindo aquele 5 e ele vai junto daquele outro 3. Então, esse y aqui, a gente viu que é menos 5 nonos. E essa última, por uma questão de espaço, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu consigo resolver o logaritmo mais de dentro, né? Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Porque é o expoente que eu boto na base 2 para ser 3. Então, fica o logaritmo de 3 na base 3. E esse logaritmo aqui é 1. Logo, tudo isso aqui é igual a 1. E o logaritmo de 1 na base 5. Qual que é o expoente que eu boto no 5 para o resultado ser 1? 0. Então, o resultado aí é 0. Eu vou apagar o quadro aqui, tá? E passar o restante do exercício 1. Vamos lá? Bom, então, ln de 1. Vamos lá, eu vou chamar isso aí de h mesmo. Então, ln de 1, vou chamar de h. Lembra que isso daqui é um logaritmo de 1 na base e. Logo, esse e elevado a algum número tem que ser 1. E para o resultado ser 1, esse expoente tem que ser 0, certo? Em outras palavras, e elevado a h tem que ser e elevado a 0, logo h igual a 0. Então, mesmo que isso daqui fosse aquele logaritmo com a base irracional, a gente consegue calcular. E esse logaritmo é igual a 0. Letra I, logaritmo de 1 na base 4. Logaritmo de 1 na base 4. Bom, eu também não vou chamar esse logaritmo de i, porque ele também é um número especial na matemática, ele é a unidade imaginária lá dos números complexos. Então, eu vou chamar isso aí de w. Tá? Logo, 4 elevado a w tem que ser igual a 1. E a gente pode dizer que 4 elevado a w é 4 na 0. Afinal de contas, 1 é 4 na 0, é 5 na 0, é qualquer número na 0, certo? Ora, com bases iguais você corta aqui, w é igual a 0. Olha só que interessante, a gente tem um padrão, mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Logaritmo de 7 na base 7. Vem cá, vamos voltar a pensar. Qual que é o expoente que eu boto no 7 para o resultado ser 7?
só pode ser 1, né? Aplicando a definição, logaritmo de 7 na base 7. Se eu chamar isso aqui de j, eu passo 7 elevado a j igual a 7, que é 7 na 1. Corta aqui, logo, j é igual a 1. Perfeito. Aqui, ó, logaritmo decimal de 10. Qual que é o expoente que eu boto na base 10 para o resultado ser 10? Esse expoente só pode ser 1. De novo, logaritmo de 10. E se estava só escrito log 10 é na base 10, se eu chamar isso aqui de k, então 10 elevado a k tem que ser igual a esse 10 aqui, que eu sei que é 10 na primeira, logo k igual a 1. Da mesma forma, o logaritmo de 2 na base 2 é 1 também. E ln de e, letra m. ln de e. Eu vou chamar isso aqui de m mesmo. Tá? Lembra, esse logaritmo a gente pode escrever como logaritmo de e na base e. Ora, eu passo esse número elevado, e elevado a m tem que ser igual a esse aqui, que é e na primeira, né? Qualquer número, quando é só ele mesmo, o expoente é 1, você pode cortar as bases e m é igual a 1. Vocês devem estar se perguntando se esse tipo de padrão vai valer sempre, mas eu já adianto para vocês, a gente vai falar sobre isso, a gente vai se deter um pouco mais nisso na próxima aula. A pessoa apertou as teclas B, A, B e chegou no número 10, certo? Eu já vou inclusive escrever. Quando ela apertou a tecla B, o que ela fez foi multiplicar por 5. Então, que número que tinha aqui para ela multiplicar por 5 e dar 10? Esse número aqui tinha que ser o 2, certo? A tecla A, ela calcula o logaritmo decimal. Então, o número aqui, quando calculou o logaritmo decimal, chegou em 2. Bom, vou te perguntar, o logaritmo de qual número vai ser igual a 2? Você pega essa base, você passa elevado lá, esse número então é 10 elevado a 2, que é 100. Esse número tinha que ser o 100, afinal de contas, o logaritmo decimal do 100 é o 2. E voltando só mais uma etapa, lembra, a tecla B é multiplicar por 5. Que número multiplicado por 5 dá o 100? O 20. Tá aí, gabarito 20, letra A. Bom, dados os logaritmos de A e de B, você consegue concluir aqui, aplicando a definição, que A é igual a 10 elevado a m. E de modo similar, aplicando a definição de logaritmo, B é igual a 10 elevado a n. Portanto, a razão A sobre B, vamos lá. Quem é o A mesmo? 10 sobre m. E quem é o B? 10, desculpa, não é 10 sobre m, é 10 elevado a m. E o B é 10 elevado a n. Propriedade de potência, você mantém base e subtrai expoente. 10 elevado a m menos n é o nosso gabarito, letra A. O logaritmo de 30 na base 3. Olha só, a primeira coisa que a gente pensa é aplicar a definição de logaritmo. Então você teria 3 elevado a algum número, isso igual a 30, e a gente não sabe que número é, certo? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que 3 na terceira é 27. Então esse número tem que ser maior que 3, para o resultado da potência ser maior que 27. E a gente sabe que 3 na quarta é 81. Então esse número tem que ser menor que 4 para o resultado da potência ser menor que 81. Portanto, ele é um número compreendido entre 3 e 4. E, inclusive, a gente pode dizer ele é um pouquinho maior que 3, porque ele está muito mais próximo desse valor do que desse. A gente tem que pensar... e lembra, é uma questão que você tem que fazer sem calculadora, tá? Você tem que pensar no logaritmo de 3 na base 2. Vou dizer que esse logaritmo é um número x. Pela definição de logaritmo, a gente pega esse 2 e passa elevado àquele x. Então, 2 elevado a x é igual a 3. E não é uma coisa que a gente consegue dizer direto qual que é esse número x, certo? Bom, a primeira coisa que a gente consegue dizer é que esse x tem que ser um número maior que 1 e menor que 2. Afinal de contas, 2 elevado à primeira potência é 2. Então, como a potência tem que ser maior que 2, o x tem que ser maior que 1. E se eu colocasse um 2 no expoente, isso ia ser 4, ia passar do 3. Então, tem que ser um número entre 1 e 2, para começo de conversa.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa igualdade 2 na x, perdão, igual a 3, e vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Aqui eu vou manter base multiplicar expoente, isso é 2 elevado a 2x. E aqui a gente teria 9. Olha só, o 9 não é interessante porque eu não consigo comparar, mas o 9 é próximo do 8, não é? Ele é maior que o 8. Então, como sabemos que 9 é maior que 8, então 2 elevado a 2x tem que ser maior que 8. Afinal de contas, isso aqui é 9, certo? Qual que é a vantagem de eu reduzir ao 8? 2 elevado a 2x, o 8 eu posso decompor na base 2. Ele é maior que 2 na terceira. Aqui é uma desigualdade exponencial. Como essa base é maior que 1, eu tenho garantia que 2x tem que ser maior que 3, logo x é maior que 3 meios. E eu vou escrever o 3 meios na forma de número misto, tá? É 1 inteiro e 1 meio, tá? Pois 3 meios é igual a 1 inteiro e 1 meio. Bom, agora eu preciso continuar aperfeiçoando esse número. Então eu vou pegar de novo a igualdade 2 na x igual a 3 e vou elevar os dois lados ao cubo. Tá? Então aqui eu mantenho base multiplica expoente 2 elevado a 3x. E aqui eu posso resolver, isso é 27. Ora, o 27 é próximo de outra potência de 2. Ele é próximo do 32, que é 2 na quinta. Então, eu posso dizer que 2 elevado a 3x é menor que 32. De novo, se esse número é 27, de acordo com a linha de cima, então ele é menor que 32. Então, 2 elevado a 3x é menor que 2 na quinta potência. Afinal de contas, 32 é 2 na quinta. Ora, com bases iguais aqui eu posso cortar esse tchó com esse tchó. 3x tem que ser menor que 5, de onde x é menor que 5 terços. Como essa fração imprópria pode ser escrita como um número misto assim, 1 inteiro e 2 terços, então x é menor que 1 inteiro e 2 terços. Tá aí o gabarito é letra B. Isso aqui é muito interessante. Dessa forma você pode determinar aproximações para os logaritmos cujos valores você não conhece. Você vai aproximando, certo? Aqui você tem, quando você levar ao quadrado, você vai ter denominador 2. Se levar ao cubo, você vai ter denominador 3. E quanto mais iterações dessa a gente fizer, mais a gente vai refinando o nosso resultado, a gente vai chegando cada vez mais próximo de um número. Ok, aplicando a definição de logaritmo, a gente vai ter a elevado a menos 4 igual a 81. Com esse expoente negativo, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do sinal. Então, vou ter 1 sobre a na 4 igual a 81, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que está dividindo e passar multiplicando. 1 vai ser igual a 81 vezes a na quarta. E agora eu pego 81 e passo dividindo. 81 avos é igual a na quarta. De onde? Como eu tenho a elevado à quarta potência igual a 81 avos, eu passo isso daqui como uma raiz. A seria mais e menos a raiz quarta de 81 avos. Portanto, a gente tem o positivo e o negativo. Raiz quarta de 1 é 1, raiz quarta de 81 é 3. Agora, como esse a é uma base de um logaritmo, ele não pode assumir o valor negativo. A solução aí é 1 terço positivo somente. Esse tipo de situação a gente consegue resolver primeiro o logaritmo de dentro, certo? Então, logaritmo de 4 na base 16. Vou vir para cá, no rascunho. Vou pegar esse logaritmo de 4 na base 16 e chamar de x. Logo, 16 na x é igual a 4. Logo, o 16 é 4 ao quadrado, né? Então, 4 elevado a 2x é igual a 4 elevado a 1. Quando eu cortar as bases aqui, esse 2 passar dividindo, né? Se 2x é igual a 1, x é igual a 1 meio. Então, isso aqui inteiro vale 1 meio. Então, aqui a gente tem o logaritmo
de 1 meio na base 8. E eu vou chamar isso de y. Ora, esse 8 eu passo elevado a y igual a 1 meio. Aqui eu tenho 2 na terceira, aqui eu tenho 2 na menos 1. Claro, esqueci daquele y ali, ele vai estar multiplicando esse cara. A gente corta as bases. Como 3y é igual a menos 1, a gente vai ter y igual a menos 1 terço. Então, isso tudo é igual a menos 1 terço. Show? Letra B. Eu vou começar resolvendo esse logaritmo aqui dentro. Eu vou pegar, então, o logaritmo de 1024 na base 2 e chamar isso aqui de a. Então, 2 elevado a a tem que ser igual a 1024. 2 elevado a a. Aqui, ó, o 1024 é 2 na décima. Você corta aqui e corta lá. Esse a é igual a 10. Show! Então, tudo isso aqui, ó, é igual a 10. Então, que você tem o logaritmo de 10 na base 10 e a gente já viu que isso é igual a 1. Então, aqui aplicando a definição de logaritmo, eu vou pegar esse x e passar elevado ao quadrado, passar elevado àquele expoente 2, x quadrado igual a 9, onde a gente vai ter x igual mais e menos raiz de 9, logo x igual mais e menos 3. Lembrando, x é uma base de um logaritmo, então ele não pode ser negativo. A gente exclui aqui o valor negativo e o nosso conjunto de solução é somente o 3. Tá? No segundo, eu vou aplicar novamente a definição de logaritmo. Então, ó, x elevado a menos 1 meio igual a 4. Eu vou fazer isso de duas formas, tá? A primeira é a seguinte. Eu vou pensar o que eu multiplico no menos 1 meio para dar, aliás, para ficar igual a 1. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, menos 1 meio multiplicado por que número dá 1? Olha, esse 2 passa multiplicando, o menos 1 passa dividindo, isso vai ser menos 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados da igualdade a menos 2. Por quê? Aqui é potência de potência, eu vou manter a base e multiplicar expoente, menos 1 meio vezes menos 2 é 1. E x na 1 é x, tá? E 4 na menos 2 é 1/16. Tá aí o nosso valor de x. O melhor jeito de fazer. De que outra forma daria para fazer isso? Você pode pegar esse x na menos 1 meio igual a 4. Primeiro, com expoente negativo você tem que inverter a base, né? 1 sobre x elevado a 1 meio. Isso igual a 4. Depois você pega esse x elevado a 1 meio dividindo e passa multiplicando. Esse x elevado a 1 meio. Bom, x elevado a 1 meio é a raiz quadrada de x. Então, igual a 4 raiz quadrada de x. Esse 4 multiplicando eu vou passar dividindo. E claro, se a raiz de x é isso aqui, o que eu faço? Vamos arrumar esse igual aqui. Eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, porque aqui eu posso cortar isso com isso e fica somente x, e 1/4 ao quadrado é 1/16. Mas eu acho que esse jeito era bem mais interessante mesmo, né? Nossa solução aí é 1/16. Bom, letra C. Aqui eu vou aplicar a definição, vou passar essa base elevado, então x elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de 4. Pensa uma coisa, esse 4, olha só, você sabe que é 2 ao quadrado. Logo, x elevado a 2/3 é igual a 2. Se você pegar essa raiz e transformar em expoente fracionário, 2/3 também. Logo, x é igual a 2. Fechou? Bom, antes que eu esqueça, o conjunto de solução aqui é unitário, tem só um elemento que é o 2. Letra D. Aplicando a definição de logaritmo. Pego esse x e passo elevado, fico então com x ao quadrado igual 10 mais 3x. Vou pegar esses termos e passar para cá, porque isso é uma equação do segundo grau. A gente tem que deixar todos os termos do mesmo lado para aplicar a fórmula de Bhaskara. Tá? Você aplica a fórmula de Bhaskara aqui, você chega em duas soluções.
um x igual a 5 e um x igual a menos 2. Claro, fórmula de Bhaskara ou soma-produto ou o que você preferir, tá? Percebe, o x não pode ser 2 negativo, porque esse número aqui ficaria negativo. Agora, se é 5, fica tranquilo, né? Porque isso aqui vai ser com certeza positivo, isso aqui também. Nosso conjunto de solução é somente o 5, a gente tem que descartar a solução negativa. E aqui, ó, de novo, pego esse x e passo elevado. X elevado a menos 1 igual a x menos 3 meios. Com esse expoente negativo a gente tem que inverter. 1 sobre x igual a x menos 3 meios. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e passar multiplicando naquele lado da igualdade. X vezes x é x ao quadrado, e x vezes menos 3 meios é menos 3 meios x. Ora, eu vou trazer esse 3 meios para esse lado da igualdade, ou vou fazer o seguinte, o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, prefiro. Ó, lembrando, os denominadores que não estavam escritos aqui eram 1, né? 2 divide por 1, 2, vezes 1, 2. 2 divide por 1, 2, vezes x quadrado, 2x quadrado. 2 menos, aliás, 2 divide por 2, 1, vezes 3x, 3x. A gente faz o mínimo múltiplo nos dois lados da igualdade para cortar esses denominadores. Então aqui a gente ficou com 2x quadrado menos 3x. Esse 2 vai para lá subtraindo, igual a 0. Você resolve aí a equação de segundo grau. Você vai ter duas soluções. Uma é o x igual a 2. Uma é o x igual a 2 e a outra é o x igual a menos 1 meio. Tá? Olha, o x igual a 2 tu pode usar. Aqui vai ser positivo e 2 menos 3 meios também é positivo. O menos 1 meio, naturalmente, você não pode usar. Então, o teu conjunto de solução aqui é somente o 2.